Olá, esse é o Identidade Intelectual. E eu sou o Vitor. Eu sou o Bruno. E nós vamos começar mais um vídeo no canal. O nosso tema de hoje é o filme Jojo Rabbit. Roda a vinheta. Antes da gente começar o vídeo, a gente precisa um pedido de desculpas. Na semana passada a gente não conseguiu colocar vídeo no ar. Pois porque é. foi uma loucura a semana, a gente não conseguiu gravar. Sim, volta às aulas, teve enchente, coronavírus, Sim. bate-carro, foi uma loucura, gente. Sim. Mas estamos bem, estamos todos vivos, Sim. sem vírus. E também não passamos por nenhum alagamento. A gente tá falando de forma engraçada, né? Mas a gente sabe que foi muito triste, algumas pessoas perderam tudo. Eu chorei vendo reportagem, enfim, mas o vídeo não é sobre isso. Não. Enfim, mas... O vídeo é sobre o choro, mas não sobre o choro por conta da enchente. Nós assistimos nesse final de semana que passou Jojo Rabbit. Filme que a gente gostou muito, entrou pra lista dos nossos preferidos da história. Eu acho que antes de começar a falar sobre o filme, eu queria falar sobre uma outra coisa, que envolve o cinema, a arte como um todo. Eu acho que um filme ou uma obra, antes de qualquer maneira, antes de qualquer coisa, ela precisa te passar uma mensagem. Todas passam uma mensagem, mas algumas você se identifica muito porque de repente você viveu algo parecido ou algo similar, ou você se identifica porque de alguma maneira aquilo tocou o seu coração, mesmo que você não tenha passado por nada parecido com aquilo, que é o que o Victor falou agora e aquilo que a gente já falou em outros vídeos, a empatia, né? A tal da empatia. E o Jojo Rabbit, ele não é aquele filme que ele vai te entregar o 100% perfeito. Não. Mas, pra mim e pro Victor, a gente, enquanto assistiu o filme, a gente foi percebendo o quanto aquele filme estava falando com a gente. Sim. Ele é perfeito em suas imperfeições. Sim. Eu acho que uma obra é muito isso. Às vezes ela pode não ser a obra mais perfeita, que os críticos vão mais amar e dar nota 5, o público vai mais amar, mas é aquela obra que fala com o seu coração. E você você assiste aquilo, você lê aquilo, você fala, poxa, isso me impactou. Então isso tem um valor muito maior do que qualquer perfeição técnica. Então, o filme, na verdade, além de ele ter deixado marcado a gente, ele é um filme que traz uma mensagem. Então, mesmo que você não se identifique ali com ele, de repente não goste da dinâmica do filme, né? O filme tem um humor que é pesado, é um humor que... ácido, que você fala, gente, está muito errado. Sim. Mas é o intuito do filme. E aí eu acho que desde que você entenda, e o filme deixa isso muito claro, né, também, mas mesmo que você não conheça, a história do nazismo e o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o filme deixa muito claro que aquilo é errado. E que na verdade aquilo é uma piada muito ácida e muito pesada. E você ri daquilo. Sim. Só que chega em determinado ponto do filme que as coisas começam a mudar. Então o tom das coisas vai se modificando. Sim. Então o discurso dos personagens vai se alterando. Se mantém a sátira um pouco menor, mas o discurso deles vai saindo ali da comédia para uma coisa mais consciente, né? Sim. Eu acho. E aí você vai se dando conta junto com os personagens dos estragos, né? Tanto psicológicos, quanto físicos, quanto econômicos, quanto sociais, que a guerra traz. Sim. E que a guerra trouxe, né? Pra quem não conhece a sinopse do filme, acho que é legal falar bem brevemente. O filme é a história de um menininho chamado Jojo, que tem 8, 9 anos, e ele nasceu e cresceu nessa Alemanha nazista durante o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e ele descobre que, isso está nos trailers, então não é spoiler, dentro da casa dele vive uma menina que é judia. Para quem sabe um pouco de história, sabe que os nazistas não gostam de judeus. Não gostam, a gente está falando até de uma forma quase leve, né? Sim. E o filme mostra de maneira, como ele falou, ácida, um humor pesado. Muita gente pode não gostar desse tom de humor, não tem problema, mas no momento nenhum o filme compactou com o nazismo. Ele simplesmente... Jamais. Ele pega umas situações reais, extrapola pro lado do humor pesado e faz piada em cima daquilo, você ri sabendo, você fala, meu, é muito errado eu rir disso, mas ele faz você refletir. Enquanto ele tá fazendo você rir, ele tá te fazendo refletir. E essa é a função do humor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso de, não pode fazer piada com isso, não pode fazer piada com aquilo. Tem coisas realmente que são... É um pouco difícil você conseguir fazer piada, porque são temas delicados, mas o diretor, o Taika Waititi, ele
joga seguro nesse filme. Muita gente, eu vi muitos críticos falando assim que o filme é bom, mas que ele poderia ter ido um pouco além, ter sido um pouco mais arriscado. Mas eu discordo, eu acho que é um tema muito delicado, é difícil de abordar, e ele conseguiu de maneira muito inteligente, eu diria até que genial, abordar o tema, assim, com muita clareza. Eu acho que ele acertou o tom, né? Eu também acho. Pra gente, assim, o tom do filme está perfeito. Ele tem frases de efeito muito forte. Tem frases de efeito muito forte. E que às vezes elas são só jogadas ali. É como se fosse uma bomba. Ela é jogada e o filme continua. E você fica com aquilo na cabeça, fica, caralho, olha o que ele acabou de falar. Caraca, olha o que ele acabou de falar. Tipo, você fica, meu Deus. Não faz sentido, né? Sim. É muito forte isso. Como que as pessoas acreditavam nisso? Como que as pessoas seguiam isso? Sim. E é muito bacana, faz o link com uma aula que eu tive recentemente, uma aula de introdução, de psicologia social, enfim. E aí a professora falou assim nessa aula, né? E eu achei isso muito interessante. Que o Hitler, né? Ele era, e os seus generais, as pessoas que seguiam ele, né? O seu braço direito, e todos aqueles em quem ele tinha maior confiança, tinham cargos ali maiores, eram pessoas medíocres. Eram muito poucos os nazistas que eram pessoas realmente célebres ali, pessoas geniais, né? Porque você pensa assim, nossa, para os nazistas, né, terem feito tudo aquilo que eles fizeram, terem chegado em tudo aquilo que eles chegaram, e ele conseguiu mudar a economia da Alemanha, ele conseguiu unir a população da Alemanha, mesmo que em prol de um genocídio, né? Mesmo que em prol que não de coisas começou ruins. direto com o genocídio, né? Ele começa com mudanças sociais pequenas e melhorias, sim. Aí ele vai trazendo isso para depois vir Mas pra grande... a gente imagina o Hitler como uma pessoa genial. Na realidade não, ele era simplesmente um cara medíocre. Ele era um cara comum, um cara qualquer. Ele não era excelente nas notas dele, ele não era um cara que se destacava nas coisas, ele não era alguém excepcional, ele era apenas alguém comum que tinha uma motivação, e com essa motivação ele conseguiu convencer milhões de pessoas de que a raça dele era pura e de que a raça dele era superior às outras. E, enfim, a gente está falando aqui de forma muito resumida, né, sobre o nazismo, sobre o filme em si também. É muito bacana que esse vídeo de repente desperte aí em vocês o interesse, né, a vontade de pesquisar melhor aí sobre a história, sobre o nazismo, até porque a história faz parte de quem nós somos, a história faz parte da nossa sociedade, de como que ela funciona, né, de como que essa máquina pública funciona, de como que o mundo em si funciona. Então é muito importante a gente conhecer aí a história, a gente entender mais da história, não só do nosso país, como de outros países e também do mundo. Quando você olha tudo o que aconteceu, e o filme tem uma piada que ele faz que é muito boa, que ele fala assim, vamos queimar alguns livros. E é péssimo, mas a piada é muito boa, aí a gente o timing é link perfeito. de que o que é assustador no filme é que às vezes ele se relaciona muito com o real, assim, muito próximo com o que a gente está vivendo ou com o que a gente já viveu. O filme, ele traz uma identificação muito grande. Ele faz você refletir muito sobre temas que são muito delicados, e a mudança de tom do filme, de comédia, pastelão, dramática, física, para uma parte dramática, foi o que incomodou algumas pessoas, porque ele começa meio que perder o tom de comédia virando drama, mas ainda assim mantém a comédia. Mas é natural, porque quando você começa a observar quem era o Jojo no começo e a transformação do personagem dele, é algo que faz parte do amadurecimento, né? A gente, quando começa a amadurecer e crescer, não que a gente vai deixar de ser quem nós somos, mas você começa a achar menos graça em muita coisa e você começa a perder um apreço pelo lúdico. De repente, gente que é nerd ainda gosta muito do lúdico, mas aquele lúdico da infância você perde muito, né? E o filme ele trata com muito cuidado as crianças. O Taika Waititi dirige muito bem as crianças, o elenco de crianças está muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem selecionado. Todos dão assim contribuições excelentes para o filme. No entanto que as crianças aparecem a maior parte do tempo, né? E você pega aí a Scarlett Johansson, que faz a mãe do menino, né? Que ela tá muito bem no filme também. Sim, excelente. Ela consegue passar a mensagem, ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante. Não ganhou,
mas ela tava excelente. Se tivesse ganho, teria sido muito merecido. É que eu acho que no Oscar tinham outros papéis que se destacaram mais, mas foi merecida a indicação dela, assim. Sim. Eu acho que isso acabou não tendo espaço ali, de repente, pra atuação dela, mas ela tá excelente nesse filme. Falando um pouco mais aí do filme, a gente poderia ver o filme de diversas óticas, né? Fazer algumas análises aí sobre o filme. Principalmente sobre essa questão da infância, né? Das crianças, como elas são tratadas no filme. E também aí fazendo uma relação com o preconceito. Por quê? Você vê como que é construído o preconceito na cabeça de uma criança. Então ele é desenvolvido na cabeça daquelas crianças e elas entendem aquilo como comum. Sim. Elas entendem aquilo como o normal, como coisa do cotidiano. Sim. E aí você vê que na verdade elas não têm malícia, então elas não têm maldade no primeiro momento. E aí muitas delas vão desenvolver essa maldade, vão continuar com esse preconceito, porque aquilo já está intrínseco nelas. E outras pessoas vão despertar, né? Vão dizer, nossa, olha tudo que eu fiz e tudo que eu acreditei, Sim. que não faz sentido. Sim. E aí é uma linha muito tênue, né? Essa de despertar e descobrir que você é um preconceituoso e que de repente o que você está fazendo está causando mal a outras pessoas. Sim. E não, de aceitar e falar, poxa, esse é o meu normal, esse é o meu comum, eu cresci num ambiente assim. E isso eu acho muito bacana. É uma discussão e uma reflexão que o filme traz de forma, eu nem diria que é talvez de repente o principal. É de uma forma muito sucinta isso que acontece com o Jojo, né? Sim. Quando ele desperta. E meio que você desperta junto com ele no filme. Mesmo que você já estivesse enxergando que tudo aquilo tá errado, Sim. mas enquanto tá na comédia, tá tudo bem. Sim. Tanto é que chega num determinado ponto do filme que você tá chorando. Sim. Tá rindo e chorando ao mesmo tempo. Pelo menos a gente, né? A gente se identificou tanto que a gente riu e chorou ao mesmo tempo, assim. Se você ver o trailer, tem uma frase que a menina fala que, pra mim, quando eu vi o trailer, eu achei pesadíssima, que ela fala assim pro Jojo, né? Eu gosto da sua mãe porque ela me trata como se fosse uma pessoa. Sim. Essa frase acabou comigo quando eu vi o trailer, e do momento do filme em que ela fala isso, e era um diálogo X, assim, não é nem um momento super impactante do filme, mas a hora que ela joga isso É muito pra forte. gente, eu comecei a chorar nessa parte, e eu tenho vontade de chorar de novo, só de falar, e daí em diante eu desbarranquei no filme. Ele começa a fazer você rir de novo, ele vai te fazendo piada, você vai rindo, você vai chorando, porque começam a acontecer muitas coisas horríveis, e você se identifica com aqueles personagens, você pega aquele ambiente lúdico que o filme olha, porque o filme traz o olhar da criança sobre aquilo que está acontecendo, e você consegue perceber as metáforas que ele está utilizando para poder passar muita coisa para você, mas ao mesmo tempo ele está estapeando a sua cara e falando, olha, o preconceito é algo nocivo, é perigoso, ele não faz bem para ninguém. É claro que o filme aborda o preconceito em cima ali da questão dos judeus, que é o que mais é abordado no filme, mas você pode usar isso para qualquer outra área da sua vida, da nossa vida, e acaba rolando uma identificação por vários motivos. E se você passou por qualquer tipo de preconceito na sua vida, seja ele racial, por ser gay, ou por ser mulher, ou por ser diferente, por ser gordo, por ser magro, por ser pobre, enfim, não importa o tipo de preconceito que você tenha vivido em algum momento da sua vida. Você vai olhar aquilo e você vai se identificar de alguma maneira. Falar, poxa, o preconceito não faz bem a ninguém. Será que eu reproduzo o preconceito? Será que alguma vez eu já falei algo que é preconceituoso? E mais uma outra coisa que o filme traz, que é que juntando com isso, que é o que a gente falou já, mas é muito mimimi. Calma, será que tudo realmente é mimimi? Tem muita coisa que é mimimi porque você não viveu aquilo, você não passou aquela situação. Então quando você não viveu, para você é mimimi. Mas para quem sofreu algum tipo de preconceito, não é assim que funciona. E essa questão de como esse preconceito surge, né? Então, como eu havia falado, né? O preconceito ele vai sendo implantado ali na cabeça daquelas crianças e aí elas vão tendo uma visão, que aí que nem o Bruno falou, que é metafórica, né? De como os judeus são. Ele faz um link muito com a vida real, né? De como as pessoas imaginam outra determinada classe, outro determinado grupo aí da sociedade, e elas imaginam aquele grupo de uma forma específica, e que às vezes aquela forma não é a forma que aquele grupo realmente é. Ou às vezes ela até é, mas é uma parte daquele grupo, não representa todo aquele grupo. E a gente tá falando de forma muito subjetiva, né? Sim. Porque são temas muito delicados. A gente não quer entregar nenhum spoiler do filme. E o filme também não se aprofunda exatamente nesses preconceitos. Tanto é que ele apresenta alguns outros, né? Ele fala um pouco sobre machismo, tem alguns momentos que é muito assim, sutil,
que ele aborda ali, porque ele mostra algumas posturas ali machistas, né, muito forte. Ele aborda também um pouco ali da questão do machismo voltado para a mulher, então da mulher sofrendo esse machismo e da submissão da mulher, e de forma muito sutil também e satirizada, né? Mas o filme, assim, ele traz um ensinamento. O filme é fantástico nessa questão de você avaliar a história e de você entender como que o preconceito ele trabalha de formas diferentes na cabeça das pessoas e de como o Bruno falou, né? Como a maldade e como o preconceito ele é banalizado. Então a maldade ela se torna banal. Ela é algo que se torna banal. Então, de repente, matar alguém, explodir alguém, atirar uma bomba em alguém, é banal. Eu só tô fazendo porque me mandaram, só tô fazendo porque falaram que essa pessoa é ruim. Porque falaram, como no filme, né, metaforicamente, essa pessoa tem um chifre e ela é um demônio. E aí eu vou lá e explodo essa pessoa. Eu vou lá e coloco essa pessoa numa câmara de gás, né? E é surreal isso, né? É, assim, desesperador pensar que as pessoas fizeram isso de verdade, né? Sim. Porque aí, esses são os momentos em que você chora no filme, né? Pelo menos a gente. Quando você se dá conta de que aquilo aconteceu de verdade. E realmente aquela maldade foi banalizada. Porque só tinha alguém lá apertando um botão, liberando gás nas pessoas, e as pessoas estavam morrendo. Sim. E assim, em grande quantidade, em massa, as pessoas estavam metralhando outras. Recentemente a gente viu um vídeo do Atila, né, que é um canal que inclusive a gente falou o nome dele, a gente nem mencionou, né, mas é um canal que a gente gosta muito, que é o Nerdologia. E o canal do Atila mesmo. Ele é um biólogo e ele fala de temas muito legais de forma científica, e ele fala sobre a metralhadora, né, Sim. o quanto que ela trouxe aí de resultados, e aí resultados para a guerra são positivos, mas em questão humanitária são negativos, e número de mortos, né, enquanto ele aumentou aí, enquanto ele potencializou o poder de o fogo, poder de uma nação. bélico, o poder de uma nação e o poder de aniquilação, né, de outras pessoas. E quantas pessoas não morreram metralhadas, né? E de forma banal. Eu simplesmente apertei um gatilho e eu metralhei pessoas. E era o que eu tinha que fazer, porque alguém me mandou fazer e porque a minha raça é superior. E, enfim, isso é muito triste, assim. Tem uma cena do filme que é muito tensa, que é a parte do coronel da SS, que ele aparece na casa do Jojo, que tá no trailer do filme também. E ele fala, você tá tenso porque a cena é super tensa, remete um pouquinho ao Bastardos Inglórios, e ao mesmo tempo ele fala assim, eu gostaria que outras crianças tivessem o seu fanatismo cego. Aí é outro momento que assim, você ri, porque a piada é pesada, e é inteligentíssima. O filme a todo momento joga diálogos e piadas muito inteligentes, que não é pra você rir, mas é pra você refletir. E agora falando de um outro ponto do filme, que é a questão do Oscar que ele ganhou de melhor roteiro adaptado. Alguns acharam um pouco injusto, gostariam que tivesse ido aí pro Adoráveis Mulheres, outros até pro Coringa. Eu acho que foi muito justo. Eu não li o livro, mas o filme merecia alguma premiação. Ele traz essa mensagem e faz a gente refletir muito. Então, se você puder ir ao cinema, ele tem cartaz ainda, ele tem Scarlett Johansson, tem outros atores muito bons no filme, e você vai se emocionar de alguma maneira. Pode ser que você não chore desesperadamente como a gente chorou, Sim. mas você vai se emocionar, né? Ele vai te trazer a reflexão. Eu tô aqui de cabeça baixa, porque eu tô pesquisando aqui algumas coisas, porque a gente queria deixar de dica, de repente, né, quem se interessou pelo tema. Tem um filme que ele fala sobre o julgamento dos nazistas, né? Então, ele chamou O Julgamento de Nuremberg. Então, esse foi um julgamento que aconteceu nessa cidade, né, de Nuremberg, e ele conta um pouco de como que foi esse julgamento, de como que foi o entendimento do perfil das pessoas que eram nazistas, né, dos alemães que eram nazistas. Os nazistas precisavam ser julgados, mas aí como que você julga essas pessoas? Qual é a análise que eu faço? Qual que é o parâmetro que eu tenho? Porque isso nunca tinha acontecido, né? De alguém apertar um botão e matar milhões de pessoas numa câmara de gás. Qual que é o julgamento para essa pessoa? Prisão perpétua? O que motivou ela? E aí é surreal, como eu havia falado, a banalização da violência. Gente, a gente está falando de vidas. Nós estamos falando de vidas que morreram de forma muito cruel. Então é muito legal, de repente, pesquisar um pouco mais e entender
sobre, né, a Segunda Guerra Mundial. Tem outros filmes que falam do assunto. Tem outros filmes. Bastardos Inglórios do Tarantino, que extrapola pra comédia Também. e a ultra violência. Você tem É bem caricato o filme, né? Mas é maravilhoso. Você tem A Queda, você tem O Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela, O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. E o Jogo da Imitação é legal que ele aborda de uma outra forma, ele vai falar de uma outra temática, mas também está falando disso, né? Tem A Lista de Schindler, enfim, uma tonelada de filmes sobre o tema e documentários e livros que abordam o tema com muito cuidado e que faz você refletir. Então, como o Victor disse, cuidado, nem sempre tudo aquilo que está sendo dito é verídico, né? Então a gente tem que analisar o que está sendo dito e tomar muito cuidado, porque pequenas mudanças vão acontecendo e quando a gente percebe, muitos direitos foram tirados. Sim. E coisas muito sutis. É aquela linha muito tênue, sabe? Assim, as coisas estão mudando e você fala, não, mas é só um direito que a gente perdeu, mas é tão simples, isso não vai prejudicar o meu dia a dia. Ou um direito que outro perdeu. E aí às vezes é outro que talvez você não conviva, mas que vai conviver com seu filho, que vai conviver com um amigo seu, ou de repente é um amigo seu que precisava daquele direito, ou de repente aquele direito ele tá linkado a vários outros direitos que tem uma história por trás do porquê esses direitos são necessários. Ou esse direito, ele, como eu havia dito, ele está linkado com algum outro, e aí se eu perder a conexão desse direito, eu posso perder a do próximo. E esse próximo pode ser um que vai afetar você diretamente. Então é muito importante ter um senso crítico. Mesmo que às vezes a gente não entenda, e até um problema que a gente tem na nossa sociedade atual, que é de assumir que às vezes a gente não tem conhecimento de algumas informações. Até porque com os smartphones, né, a gente tem acesso muito rápido às informações, mas às vezes de maneira muito superficial. E aí a gente fica com aquela sensação de que assim, se alguém falou alguma coisa, eu tenho que saber. Se eu não souber, é porque eu sou burro ou preguiçoso. Não, você tem o direito de não saber. A gente recebe muitas informações, até mesmo da atualidade, então às vezes a gente realmente não dá valor ou não conhece, não tem tempo de pesquisar sobre a nossa história. Então é muito importante que quando alguém te disser alguma coisa, quando você sentir que alguma coisa está acontecendo, alguma movimentação política, social, você pesquise melhor, você tente entender aquilo, você tenha um pensamento crítico sobre aquilo. De repente, às vezes a gente não sabe e fala, não, olha, eu não sei ainda sobre isso, mas eu vou pesquisar, eu vou verificar. E a gente tem esse direito de poder pesquisar, de poder entender melhor. E nós temos acesso à informação, né? Como o Victor falou, nós temos smartphones na mão, computadores, e não livros. se sinta culpado de não saber naquele momento ou de não ter uma opinião sobre uma informação, não ter um posicionamento sobre algo naquele momento exato. É melhor às vezes a gente falar, não, eu prefiro pensar sobre, eu quero conversar, eu quero pesquisar mais, e aí depois eu vou ter um posicionamento. Enfim, eu acho que era isso que a gente tinha pra falar sobre o filme. Se vocês acharem que ficou muito confuso, que a gente jogou um monte de informações aí, de repente que ficaram um pouco vagas, comentem aí embaixo, vamos discutir um pouco mais, discutir de maneira saudável, tá? A gente tem também um outro problema de falar em discussão, né? Que as pessoas já acham que a gente vai brigar, e não é isso. Discussão é realmente um debate, né? Troca de ideias, e desde ideias que venham aí a divergir uma da outra, ou até mesmo ideias que venham a somar e que façam sentido uma com a outra, né? O importante é que cada um respeite a opinião do outro, desde que ela não viole os direitos humanos e que ela não venha a prejudicar ninguém, né? Muito obrigado. Curta, compartilhe, siga nas redes sociais. Agradecemos por ter visto esse vídeo. Envia no grupo da família, no grupo da faculdade, chama o pessoal para discussão, chama o pessoal para conversa e um beijo a todos e obrigado por ficarem com a gente até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Hello guys, hello girls. Have a nice, love, luck, and fibers, never dies. Olá, eu sou o Bruno. Hi. My name is Victor.